Esta aula será dedicada à resolução da lista. Se você conseguir resolvê-la, meus parabéns. Caso tenha encontrado dificuldades, acompanhe a correção e depois refaça os exercícios. Um ponto importante: mesmo que tenha conseguido resolver a lista, não pule, pois abordarei tópicos que ainda não foram vistos. Vamos lá. A primeira questão diz respeito ao dimensionamento de vaso de pressão esférico, em que o programa precisa ler o arquivo informações.txt contendo as informações: pressão interna, raio interno, espessura do vaso e tensão admissível do material. Cada informação será separada por ponto e vírgula. A partir disso, calcular a tensão exercida na parede para cada linha com base nessa equação. Tensão é igual a pressão multiplicado pelo raio dividido por 2 multiplicado pela espessura. Verificar se a tensão calculada é menor ou igual à tensão admissível do material, utilizando o PyTest para validar os resultados de cada linha. Tópico bônus: além da execução principal, o programa deve gerar o arquivo validados.txt contendo as linhas que foram aprovadas no processo. Para isso, irei criar outro diretório, resposta underline exercícios. Dentro desse diretório, um arquivo Python funcionalidades, bem como o arquivo de texto. O primeiro passo é ler esse arquivo, deve ler arquivo texto, que vai receber como parâmetro o nome do arquivo, que é uma string, cujo valor padrão vai ser informações.txt e vai retornar uma lista. O if open, nome do arquivo, o módulo será R de leitura, encode o TF8 como F. Linhas vai receber f.readlines, retornar linhas. Se underline underline name underline underline igual underline underline main underline underline, aqui estou realizando uma verificação, ou seja, o que estiver dentro desse if será executado se e somente se o arquivo funcionalidades.py ser executado diretamente. Caso eu importe esse arquivo em outro lugar, o que estiver dentro do if não será executado. Resposta vai receber ler arquivo texto print resposta, retornando uma lista de string com o contrabarra n, que diz respeito à quebra de linha. Para retirar, basta utilizar uma comprehension for linha em f.readlines.strip, removendo assim o contrabarra n. E é necessário converter essa lista de string para uma lista de tuplas, que são imutáveis. De antemão, sei que esse arquivo não vai precisar de tratamento, pois cada linha há exatamente 4 informações e cada informação é possível converter para float. Mas toda vez que vocês estiverem trabalhando com fontes de dados externas, seja arquivo de texto, CSV, Excel ou input do usuário, é necessário realizar o tratamento para garantir que as informações a serem processadas estejam no padrão esperado. Sendo assim, def underline tratar informações. O underline quer dizer o quê? Que essa função é uma função auxiliar. Vai receber como parâmetro lista informações, que vai ser uma lista de string, e vai retornar uma lista de tuplas. Inicializar uma lista vazia, informações underline tratadas, vai receber uma lista vazia. Percorrer essa lista de informações por linha em lista informações. A primeira validação diz respeito ao tamanho da quantidade de informações por cada linha. Informações, linha, é uma lista, vai receber linha.split, ponto e vírgula, e o tamanho das informações da linha por diferente de 4, continue. Caso passe dessa verificação, informações tratadas, ponto append, e precisamos adicionar essa informações linha. E sei que essa informações linha é uma lista. Para isso, vou percorrer essa lista por valor em informações linha, converter esse valor para float. Aqui vai retornar um objeto gerador e para retornar uma tupla, basta chamar a função tuple. Após o for, retornar informações tratadas. Print, tratar informações, resposta. Convertendo assim uma lista de string em uma lista de tuplas em que cada elemento é um float. Aqui tem um pequeno problema. Caso a pessoa porventura digite a informação incorreta, 15.1a executando, é lançada a exceção erro de valor, não conseguiu converter 15.1a para float, que é decimal. Sendo assim, try, except, erro de valor, continue. Portanto, o programa vai converter o valor para float. Caso acontecer a exceção, dá o continue para voltar ao laço
espaço de repetição. Perceba que o 15.1a não foi adicionado na lista final. Retirar o a dentro da função ler arquivo texto, ao invés de retornar linhas, retornará a função tratar informações, passando-se como argumento linhas. Retornando uma lista de tuplas, agora é necessário calcular a tensão. Deve calcular tensão. Vai receber três parâmetros: P, float, R, que é o raio, e T, que é a espessura. O retorno vai ser float, retorno, pressão, multiplicado pelo raio, dividido por 2, multiplicado pela espessura. Resposta, tensão, vai receber a função calcular tensão, passando-se como argumento 8, 4 e 2. Print, resposta, tensão. Retornando o valor 8, a princípio parece que está funcionando corretamente, mas perceba uma coisa: o T está na divisão. Caso porventura a pessoa digitar um valor 0 para a espessura, irá passar sem nenhum problema pelo tratamento de informações. Aqui há um erro de digitação, informações, e ao chamar essa função calcular tensão para aquela linha específica, será lançada a exceção. Erro de divisão por zero. Há duas formas de contornar esse problema. A primeira é, aqui sei que o retorno será uma tupla com 4 informações. Portanto, posso realizar o desmembramento. Pressão, raio, espessura, TA para a abreviação de tensão admissível, vai receber a tupla e adicionar pressão, raio, P, TA, se o valor de T for maior que zero, mas irei mostrar outra forma possível de se realizar isso. Retirar o if, tensão, realizar uma verificação. Se T for igual a zero, retorno da função float, passando-se o valor inf entre aspas simples ou duplas. Isso aqui parece que vai dar um problema, mas a palavra inf na função float diz respeito ao infinito, pois na matemática qualquer número dividido por zero, com exceção do próprio zero, que é uma indeterminação, vai retornar um infinito. Executando, aparece inf e vou mostrar o tipo dessa informação. Resposta tensão. Uma importação que não era para ter. Resposta underline tensão inf, que pertence à classe float. E qualquer valor comparado à resposta tensão sempre será menor. Aqui a validação que eu vou fazer é: se a resposta tensão for maior do que esse valor, print verdadeiro. Isso sempre será verdadeiro, pois a resposta tensão, quando t for igual a zero, é infinito, e infinito é maior do que qualquer número informado. Após isso, é necessário realizar os testes. Sendo assim, novo arquivo Python, teste vago, import pytest, com funcionalidades, import, ler arquivo texto e calcular tensão, pytest.mark.parametragem. Primeira informação será os argumentos P, R, T, tensão admissível, e depois o iterável, que vai ser o retorno da função ler arquivo texto. Def teste underline, que é o padrão, valores, que vai receber como parâmetro P, float, R, que também vai ser float, a espessura float e tensão admissível, que é float. Acerte a validação, calcular a tensão, passando-se como argumento P, R, T. Isso tem que ser menor ou igual a tensão admissível. Executar esse código diretamente, aparece 15 itens, que é a quantidade de linhas que tem o arquivo informações.txt. 5 testes falharam e 10 passaram. Então finalizamos a parte do teste e o que falta é o tópico bônus de criar um arquivo chamado validados.txt e adicionar nesse arquivo as informações que passaram no teste. No arquivo funcionalidades, o if open validados.txt, o módulo será w de escrita, encode o tf8 como arquivo. Arquivo.write, aspas simples para criar um arquivo vazio, e após o acerte, o if open validados.txt, módulo A para adicionar, encode o tf8 como arquivo, arquivo.write, fstring, p, ponto e vírgula, r, ponto e vírgula, t, ponto e vírgula, tensão admissível e o contrabarra n para ver quebra de linha. Essa estrutura será executada caso a validação seja verdadeira. Terminal, pytest-v. Aconteceu um problema que diz que não conseguiu encontrar no diretório o arquivo informações.txt e, além disso, ele criou o arquivo validados.txt fora do diretório resposta exercícios. Isso acontece porque o pytest ele vai procurar no diretório principal, que é aulas YouTube, algum arquivo que comece com teste underline.
e vai executar todas as funções que comece teste underline dentro desse arquivo. Porém, ele procura também no diretório principal o arquivo informações.txt, sendo que esse arquivo está no diretório resposta exercícios. Portanto, vou apagar validados.txt, utilizar o comando cd, que é para mudança de diretório, passando o novo diretório resposta underline exercícios. E o diretório padrão é agora resposta exercícios. Executando novamente o comando pytest-v, funcionou normalmente e é criado o arquivo validados.txt diretamente nesse diretório. Perceba uma coisa, dessa forma eu preciso criar o arquivo de texto para inicializar vazio e dentro do teste adiciono as informações que passaram. Porém, isso acaba poluindo o teste. E existe outra forma mais elegante de se realizar esse processo. Novo arquivo Python conf-test, que é uma conversão. Como o próprio nome diz, é configurações de teste. Ao instalar o PyTest, o mesmo vem com funções prontas para serem utilizadas durante o teste. E isso é conhecido como hook, que significa gancho, que serve para injetar comportamentos em momentos específicos durante o ciclo de vida do teste. O padrão será def pytest underline e depois o nome. Configure. Esse parâmetro config será injetável, ou seja, o próprio PyTest vai injetar durante a execução dos testes uma docstring executada no início da sessão dos testes, ideal para inicializar variáveis de sessão. Por que isso? Quando executar o teste, preciso inicializar uma lista vazia que durante os testes vai pegar as linhas que foram aprovadas, adicionar nessa lista e quando o teste finalizar, caso houver informações nessa lista, ele vai criar o arquivo de texto. Essa vai ser a lógica. Config.testes aprovados vai receber uma lista vazia. A outra função será def pytest test underline make report, que vai receber dois parâmetros, item cal hook, para analisar o resultado de cada teste. E temos que realizar uma verificação dos testes que passaram. Para isso, se cal.when quando igual a cal, ou seja, estou verificando se o teste foi chamado e este cinfo ele passou, que nesse caso vai ser none, is none. Significa que o teste foi chamado e esse teste passou. Inicializar a variável parâmetros, que vai ser um dicionário vazio, e verificar o atributo do objeto item. O Python ele já tem uma função para isso. If as attr item tem cal spec. Vou obter o valor deste atributo. Parâmetros, a função get atributo item.callspec, pois já sei que ele já existe por causa da verificação. Obter parâmetros, que são os parâmetros utilizados no teste. Um ponto importante é essa verificação que estou realizando é para testes parametrizados. Mais adiante iremos ver um teste não parametrizado. Obter os valores desse parâmetro, p igual a parâmetros.get p. Caso não encontre essa chave, ao invés de retornar none, posso especificar um valor padrão, NE, uma abreviação para não encontrado. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, R para o raio, T para a espessura do vaso e tensão admissível. Minha aprovada vai receber fstring, pois preciso formatar essa informação para string, p, ponto e vírgula, R, ponto e vírgula, T, ponto e vírgula, tensão admissível, pois isso, item.config, testes aprovados, append, linha aprovada. E a outra função de respeito à finalização do teste, def pytest underline session finish, vai receber como parâmetro a session hook executado no final da sessão do teste. Para obter a lista de aprovados, vai receber session config.testes underline aprovados. Se lista aprovados, o if open, o nome do arquivo gerado será diferente para ter uma comparação. Resultados validados.txt, o módulo será w de escrita, encode o tf8 como arquivo.write, utilizar o método join das string /barra n.join, lista aprovados. Esse método vai converter uma lista em string e adicionar ao final de cada índice o /n para ver a quebra de linha. Portanto, esse será o ciclo. Inicialmente
inicialmente inicializo uma lista vazia. Durante o teste, obtenho os testes que passaram, pego os parâmetros desse teste, adiciono esses parâmetros na lista e quando o teste é finalizado, caso tenha informações nessa lista, é criado o arquivo. Executando, é criado o arquivo resultados validados, obtendo os mesmos valores. Só que utilizar o conftest nos permite uma maior flexibilidade de adicionar a lógica necessária nas configurações de teste e o arquivo teste vaso conter somente os testes necessários. Comentar essa estrutura como essa e agora irei abordar um teste não parametrizado, pytest.fixture. Isso vocês irão encontrar quando pesquisarem sobre esse tema. O objetivo da fixture é disponibilizar dados, objetos ou configurações antes da execução de um teste. Como é um decorador, preciso criar a função def obter dados, que vai retornar esse dicionário. Ou seja, toda vez que eu acessar o objeto em algum teste, obter dados, o retorno será um dicionário. Colocar uma docstring, exemplo de fixture, criar outro teste, def test1, que o parâmetro será obter dados. É um parâmetro injetável, pois o PyTest vai procurar nas fixtures, podendo ter uma ou várias, aquela fixture em que a função seja obter dados. Essa, por sua vez, vai retornar esse dicionário. E aqui estou replicando o teste que já vimos. Como o dicionário obtém os valores da chave, utilizo a função calcular tensão, verifico se é menor do que a tensão admissível. Esse teste irei comentar, executar novamente pytest-v. Agora encontrou somente um teste, porém no arquivo resultados validados aparece NE e esse teste passou. Isso acontece porque no arquivo configuração teste é realizado uma verificação durante a execução do teste. O teste foi chamado e o teste passou verdadeiro. Só que após isso é inicializado uma variável parâmetros, que é um dicionário vazio, e esse if aqui só é executado se o teste parametrizado. E nesse caso, a fixture não é um teste parametrizado. Para obter as informações, else não é parametrizado, dados, a função dict, atributo, item, argumento de funções. Ou seja, vou obter o atributo do objeto item, que são os argumentos de funções. Caso não encontre, vai retornar um dicionário vazio. Print dados, executar, vai retornar um dicionário em que a chave é obter dados e a resposta desse dicionário é outro dicionário. Comentar parâmetros, vai receber dados.get, obter dados, vírgula, dicionário vazio. Executando novamente o teste passou e aqui obtenho os resultados. Outra coisa é que podemos executar o comando pytest --fixtures no plural e será listado todas as fixtures que criamos para o nosso teste. Aqui só tem um, que é obter dados, e a docstring, exemplo de fixture. Além disso, podemos chamar a fixture passando-se argumentos. Uma coisa que vocês irão encontrar também é o escopo. Por padrão, é função. Isso quer dizer o seguinte: caso tenha vários testes, 2, 3, aqui tem que ser maior ou igual, aqui tem que ser igual. O escopo, ele define o ciclo de vida do teste. Por padrão, será a função. Isso quer dizer que para cada teste, essa fixture ela vai ser criada e destruída, garantindo o máximo de isolamento. Ou seja, o que o teste realiza não afeta o outro teste. Já se o escopo for módulo, quer dizer o quê? Todos os testes compartilharão o mesmo objeto. Caso um teste desse modifique esse objeto, essa modificação será perpetuada para os demais testes. E há mais escopo do que esses dois que eu citei. Ctrl, clicando em fixture, repetindo o processo para scope name, e aqui tem a lista que pode ser utilizada no escopo. Vocês podem pesquisar mais sobre isso para aprofundar os conhecimentos. E para finalizar essa parte dos testes, vou retirar essa parte aqui, esse comentário. A mesma coisa para funcionalidades e um padrão a ser seguido quando trabalhamos com teste, que é o seguinte: tem uma pasta chamada testes e dentro dessa pasta tem a configuração de testes, como também
o arquivo de teste. Vou mover esses dois para a pasta. Teste vaso, ele já dá um problema de importação. Resposta exercício, ponto funcionalidades. Apagar resultados validados e o arquivo validados.txt. Executar o comando pytest-v. E aqui lançou a exceção. Não encontrou o módulo resposta exercícios. Esse problema acontece pelo seguinte motivo. Até o momento, estamos trabalhando com o diretório e o PyTest espera nesse padrão que seja um pacote. Para transformar nosso diretório em um pacote, há duas formas de se fazer isso. O primeiro é novo arquivo Python init_py. Automaticamente ele já identifica que essa pasta testes é um pacote e a outra forma é, ao invés de criar um diretório, criar um pacote Python, questão _2, e já cria diretamente com o arquivo init. Esse arquivo resposta e exercícios precisa também ser um pacote novo init_py. Essa estrutura de pacotes é utilizada em projetos complexos, como por exemplo em construção de site para separar as informações. PyTest-v, ao executar o comando PyTest-v, ele está criando o arquivo resultados e validados fora dessa pasta. Para resolver isso, vou deletar esses dois arquivos, deletar a informação validados também. Isso acontece porque quando movemos os arquivos de testes e configurações de teste para a pasta testes, automaticamente o PyCharm ele colocou isso, baixa retirar, aplicar isso para a configuração de teste, terminal, executar novamente, ele já cria diretamente um local resposta exercícios. Já na segunda questão, o programa vai ter que ler o arquivo dados de sensores.txt, criar o arquivo anomalias.txt, caso o valor do ID do sensor passe de um valor estipulado, utilizar o conceito de geradores para evitar a sobrecarga de memória durante a leitura do arquivo de texto. O padrão é ID do sensor, ponto e vírgula, valor, sendo assim é necessário realizar o tratamento, e no arquivo anomalias.txt precisa formatar a informação que vai aparecer para o usuário final. Aqui deixei o exemplo. Na letra A, o valor limite será 100, então vai ter um decorador, a função processar dados, e esse decorador vai lidar automaticamente com essa validação que precisa ser feita. Já na letra B, é necessário passar no decorador qual o valor do limite máximo e o nome do arquivo. O novo arquivo Python será sensores, copiar o dado de sensores para essa pasta, def processar dados, que vai receber como parâmetro o caminho do arquivo, que é uma string. O if op caminho arquivo, o modo será R de leitura, encode o TF8 como arquivo, for linha em arquivo, build linha ponto strip. Estou utilizando o conceito de geradores, pois ele vai gerar valor sob demanda. Se underline name igual underline main, o nome do arquivo vai ser dados de sensores.txt, for valor em processar dados, nome do arquivo, valor. E aqui vai gerar todos os valores do arquivo de texto. E é necessário realizar o tratamento da informação. Portanto, partes vai receber linha.strip para retirar contrabarra n e também espaços antes e depois, ponto split, ponto e vírgula para separar a informação, e o tamanho da partes por diferente de 2, yield none, continue. Por que preciso dar um continue depois do yield? Como vimos, o yield ele não vai interromper a função como o retorno. Ele vai gerar o valor e continuar o processo. id sensor, vírgula, valor sensor vai receber parte 0, float, parte 1, dept, erro de valor, yield none, continue executando. Para as informações que estão fora do padrão, é retornado o none. E ao invés de ser linha.strip, será id sensor, valor sensor, tornando assim uma tupla. Realizado essa etapa, é necessário criar a função que vai decorar a processar dados. Def registrar anomalias, que vai receber como parâmetro a função. Dentro dessa função vai ter outra função, def wrapper. Esse vai ser o nome que vocês irão encontrar com frequência na internet, que quer dizer basicamente invólucro, pois toda a lógica estará contida nessa função. Mas esse nome pode ser qualquer nome. Posso modificar para função modificada, que não vai ter problema. O primeiro passo será a abertura do arquivo anomalias, if op anomalias.txt, o modo W, que é escrita, encode o TF8 como arquivo. Caso esse arquivo
não existir, será criado de forma automática, pois o modo é W que é de escrita. Percorrer agora os dados, for índice, dados, sensor, em enumerate, função. Aqui estou executando a função original, que é processar dados, mas essa função precisa de um parâmetro, que é o caminho do arquivo. Sendo assim, na função modificada, vou informar caminho dentro da função quando estou chamando, ou seja, invocando essa função, passar a variável caminho. O índice começará do valor de 1 se dados sensor, ou seja, se tiver informação, id sensor, vírgula, valor sensor, vai receber dados sensor ou desmembramento, limite vai receber o valor de 100. Se o valor do sensor for maior do que o limite, a mensagem fstring, aspas duplas, alerta, linha, índice, dois pontos, sensor e sensor, como a mensagem vai extrapolar esse limite antes do fstring, parêntese, enter, criando-se automaticamente o fstring, registrou o valor sensor e excede o limite de limite, contra barra n. Arquivo anomalias.write mensagem. Após o if, print, análise fluida. Chamar a função processar dados, passando o nome do arquivo, e antes da função, decorar ela com registrar anomalias. Outra coisa é que, quando estamos criando os decoradores, é uma boa prática utilizar from functools import apis. E antes da função modificada, decorar ela. Apis, passando a função. Isso aqui é para manter metadados como docstring, nome, etc. Então, tem-se a função registrar anomalias, que vai receber como parâmetro a função, e estou decorando essa função utilizando apis. Porém, eu não tenho um retorno da função modificada. Sendo assim, após a função, retorno função modificada. Aqui não vamos invocar ela, vamos referenciar. Executar, criou-se o arquivo anomalias.txt contendo a linha que aconteceu o problema, o valor 101.3, que excede o limite de 100. Na letra B, ao decorar a função, é necessário informar o limite e o nome do arquivo. Isso é muito simples. Basta criar outra função, def decorador, e toda a lógica que vimos até o momento vai estar dentro dessa função. Essa função decorador vai receber como parâmetro a função, e na função registrar anomalias, basta informar os parâmetros necessários, que são limite máximo, que é float, por padrão será 100, nome do arquivo, que vai ser um string, e por padrão anomalias.txt. Aqui está reclamando, pois no if já utilizo esse nome do arquivo. Vou modificar essa variável para local. Dentro da função modificada, o nome do arquivo que ele vai abrir agora será o nome do arquivo. O limite não será mais 100, e sim o limite máximo, e modificar o limite para limite máximo. Parece bem confuso, porém é muito simples. Aqui temos uma função que contém outras funções, e as funções serão executadas em efeito cascata. Na função registrar anomalia, tem uma função decorador, preciso retornar essa função decorador, minimizar para facilitar a compreensão. Logo, na registrar anomalias tem a função decorador que vai executar um processo. Estou retornando essa função decorador, logo essa função será executada. Dentro dela tem a função modificada que contém toda a lógica necessária, e aqui eu retorno essa função modificada, executando assim essa função. Por isso que disse que é em efeito cascata. Minimizar, e aqui tem que chamar o decorador. Apagar esse arquivo anomalias, executar, análise concluída, gerou o arquivo anomalias.txt, e se eu modificar o valor, limite máximo será 110.0, nome do arquivo será problemas.txt. Executando, análise concluída, gerou o arquivo problemas.txt, em que vai conter os valores que é maior que 110. E dessa forma, aprendemos a criar os nossos decoradores com passagem de argumentos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar sua opinião e o like. Até a próxima.